Olá, meu amigo, tudo bem? Eu não sei se eu te digo feliz sábado, se eu te digo uma boa noite de sexta-feira, uma boa madrugada de domingo, não é? Não sei se hoje para você é dia 22 de abril, se hoje é dia 6 de setembro. Eu só sei de uma coisa, você está aí e nós estamos aqui. E isso é o que importa. Porque aqui nós vamos agora tirar um momento para conversarmos um pouquinho sobre o juízo que nos é ensinado no livro de Apocalipse e em outras partes da Bíblia. E para isso, eu sou Paulo Henrique de Souza, sou membro da Igreja Adventista de Alfenas. Tenho aqui juntamente comigo dois teólogos, duas pessoas que estudaram, fizeram o curso de teologia e que possuem aí uma boa bagagem para nos ajudar. Inclusive são marido e mulher. Estou falando do Hudson Carvalho, que ele também trabalha no Conservatório Musical de Alfenas, e da professora Meire Sandra, que atua aqui em Alfenas, né? Se você não for de Alfenas, nós temos uma escola aqui que lida com o ensino fundamental e médio, chamada Samuel Engel, e ela atua lá também. E eles estão aqui conosco hoje para nós tentarmos conversar, juntamente com você, sobre o que nós podemos entender do juízo e dos, digamos assim, né? De todos os conteúdos que na Bíblia fazem alusão a isso, tá certo? Só que antes de começar o estudo, eu vou pedir para a Meire Sandra fazer uma oração para que o Senhor nos dirija através do Espírito Santo. Ora para a gente, Meire. Sim. Bondoso Pai, que estás nos céus, muito obrigado por tuas bênçãos. Queremos pedir que o Senhor nos abençoe agora no estudo da tua palavra, no estudo do livro de Apocalipse, que o Senhor nos dê entendimento para compreendermos a tua palavra. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Pois bem, meus amigos, quando a gente fala do juízo, muitas pessoas, sobretudo acho que os brasileiros, né, que a gente sempre tem um jeitinho do brasileiro, então elas sabem que se os policiais forem fazer uma verificação de rotina séria, vai encontrar ali algumas falhas e a pessoa então vai ser multada ou até vai ter o risco de ser processada, né? Então Sim. Parece que quando você vive na contravenção, mesmo que branda, o juízo para você sempre é amedrontador, porque sempre você tem alguma coisa a dever. Então, mesmo que o juízo da Bíblia não tenha nada a ver com esse da terra, infelizmente você não deixa de ser humano, você não deixa de ser brasileiro, você não deixa de transportar isso, né? Assim como, infelizmente, né, nós somos que trabalhamos com jovens, né? No conservatório vocês atendem os estudantes, lá na escola, eu também na minha atendemos estudantes, a gente vê que muitos pais não são o que deveriam ser. E como nós chamamos Deus de pai, tem muita gente que transfere dessa frieza, dessa violência, dessa grosseria do pai, atributos para um Deus que não é assim. Mas ele transfere, né? Ele soma o concreto com o abstrato. E parece que no juízo não é que isso acontece. Você vai falar de juízo, tem gente que fala, não estuda Apocalipse comigo não, eu não quero saber de nada. Eu tenho medo, né? Exatamente. E eles não percebem, né, que o juízo, ele não é para ser uma notícia triste, mas ele é para ser uma notícia maravilhosa. Gente, vai acabar, não vai mais ter dor, vai acabar o sofrimento. Vocês não amam tanto a Deus, olha, vocês vão morar junto com Ele. Mas por que será que as pessoas, nós teimamos de olhar o juízo dessa outra forma? Eu penso que a gente associa muito ao juízo uma verificação do indivíduo e uma sentença. Você tem um juiz ali que dá a sentença final, né? Tem também aquelas testemunhas que aparecem ali. E nós estamos em meio ao grande conflito entre o bem e o mal. Não é? E aí nós temos pessoas nos observando. Nós temos seres invisíveis, os anjos bons, os anjos maus. Temos a presença do Espírito Santo. E estamos vivendo, daqui a pouco a gente vai estar entrando mais nesse assunto, um período de julgamento, de juízo, de observação. Então Deus está observando os seres humanos e um dia será dada a sentença final. Não é? O próprio Cristo, em um dado momento, falou que quando ele voltasse, haveria uma separação entre os cabritos, os bodes de um lado, as ovelhas. Então a Bíblia fala sempre de um destino final.
E aí, assim, o ser humano que não estuda a Bíblia, imagina esse destino final de várias maneiras. Acham que a Terra vai ser atingida pelo Sol, que um dia vai se tornar uma estrela de maior grandeza e vai engolir vários planetas do sistema solar. Outros acreditam no meteoro que possa cair aqui, não é? Então, é sempre assim, até a palavra apocalipse, muitos associam com fim do mundo, com tragédia. A Hollywood ajuda, né? Aí a Hollywood faz esses filmes ainda que é só para pôr medo. Sobrenaturais, né? Eu acredito também que seja por falta de estudar a base, que é a palavra de Deus. Então, as pessoas já ficam com medo, né, do Apocalipse. Tem pessoas que eu já me deparei que falam que não estudam o Apocalipse com medo. Pois é. Elas têm medo, né? Então, aí fica dessa maneira, não compreende, porque não vai a fundo. E aí procura ver, assim, como o Hudson falou, coisas fantásticas, ficções de Hollywood, que você mencionou também, e isso só atrapalha. E um aspecto, né? Eu acho que a noção de julgamento dessa plataforma organizada vem lá do antigo Israel, quando eles tinham um santuário e ali havia um ritual, né, que apontava para o sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. E veja, mas mesmo ali, onde havia uma cena relativamente impactante, que era você sacrificar um animal, né, ainda assim, mesmo ali, não era a pessoa que vinha confessar os pecados que morria. Não era ela que era condenada pelo pecado. Mas era aquele animal que simbolizava o Senhor Jesus, que era quem era sacrificado. Era sobre quem aquele pecado agora era depositado e a culpa era exigida. Então, me parece que mesmo com uma cena como essa, né, a gente tem Deus mostrando para o ser humano, olha, não é para você. Essa condenação não é para você. Eu estou pagando o preço dessa condenação. Para você, o que fica é esperança. Inclusive, né, quando havia o ritual de purificação no antigo Israel do santuário, aí mudava um pouco o ritual, não bastava apenas o cordeirinho, mas vinham 2 bodes. Veja, em nenhum momento era um humano. Se no dia a dia era a ovelhinha, no momento especial, no Yom Kippur, né, que é até hoje uma festa dos judeus, era o quê? Outros animais que eram incorporados, mas nunca era um ser humano. Então um bode, ele era sacrificado. E o outro bode era o culpabilizado, né? Colocava-se todo o pecado sobre ele e levava ele para o deserto para dizer, olha, você não vai ter um final, você não vai ter um final aprazível, não. Você vai ficar lá no deserto sozinho e sofrendo pelos pecados que foi você que provocou. Né? Mas nunca foi o ser humano. E daí que fica essa dificuldade de a gente entender por que o ser humano teme em ter medo, né? Que nem você disse, Mary. Olha, não estuda Apocalipse não, porque eu tenho medo, né? Que coisa, né? É bem sério isso, né? Quando nós pensamos que na palavra de Deus fala que haverá um juízo. E as pessoas temem esse juízo. Mas para aquele que compreende a palavra de Deus e procura andar com Deus, nós não devemos temer. As pessoas, né, se elas estão ali confiantes de que é alguém que vai pagar o pecado, ou já pagou, né? Que foi nosso querido Deus, na pessoa de Jesus Cristo, que pagou todos os pecados por nós quando ele se entregou. Teve aí a Páscoa, as pessoas, né, comovidas, mas sempre desfocando a situação para o ovinho da Páscoa, para o coelhinho. Mas, na verdade, quem pagou o preço foi Jesus, o Cordeiro, não é? E quando as pessoas leem a Bíblia, até lá no Antigo Testamento, tantos cordeiros sendo sacrificados, e as pessoas pensam, mas aquele cordeirinho, aquela ovelhinha não fez nada. Por quê? Exatamente para nos mostrar esse absurdo, porque Jesus não fez nada que merecesse morrer. Ele morreu por nossos pecados, para pagar a nossa culpa. Então, essa que é o cerne da questão. E me parece assim que a cristandade foi se distanciando desse conhecimento. Quando a cristandade começou a acreditar no inferno, no purgatório,
começou a acreditar assim numa situação em que é o ser humano, que é o seu próprio avalista, ela foi esquecendo isso, né? Mas para que ninguém passasse assim sem conhecimento, o Senhor deixou em Daniel uma profecia, né? Ele até explicou para ele, falou, olha Daniel, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. E ele disse até para o Daniel, quando esse período começaria, ele falou, olha Daniel, sabe, entende, desde a ordem para edificar Jerusalém, vocês começam a contar. E aí quando nós fazemos um estudo profético, um estudo também histórico, nós vamos ver que essas 2.300 tardes e manhãs, elas vão bater no dia 22 de outubro de 1844. Por que nesse dia? Porque nesse dia se inicia no céu, então, essa obra de salvação, que as pessoas têm que parar de confundir com obra de perdição. Essa é uma obra de salvação. João diz, filhinhos, peço que não pequeis. Mas se pecarmos, o que ele diz? Temos advogado junto ao Pai. Mas quem que é o advogado? É o doutor Amâncio? É o doutor Rodrigo? Não, é Cristo Jesus o justo. Quem é vencedor? Aquele que é Deus eterno e soberano para todos sempre. Amém. Então, é para ser uma notícia que vem sendo anunciada desde 1844, né? Que é para as pessoas terem confiança, terem então desejo de que venha logo o juízo, porque esse juízo vem para nos vindicar, para dizer que nós somos pecadores sim, mas pela fé nós aceitamos que o Senhor Jesus fosse o nosso intercessor e pagasse o nosso pecado. Mas eu não sei porque parece que as pessoas não conseguem, né? Olha só, no Antigo Testamento a gente lê que o povo de Israel tinha lá os sacerdotes que todo dia ministrava, fazia, né, a intercessão por eles, mas uma vez por ano vinha o que era chamado o dia da expiação, que era o dia do juízo, que era a intercessão final. Depois daquilo ali, inclusive nesse dia, nós temos textos lá do Antigo Testamento dizendo que o povo deveria se purificar, deveria se entristecer. Algumas outras versões falam que eles deveriam buscar mais a Deus, então, e mais consagrados ali. Era a intercessão final. E aí, quando a gente leva isso para essa profecia, então, dos 2.300 dias, e aí chega em 1844, a gente pode, então, acreditar que Cristo, a partir dessa data, ele começou uma outra atividade no céu, que é a atividade da intercessão final pelos seres humanos, e também do julgamento. Sim. Porque nós estamos, então, vivendo o dia do juízo. O grande dia do juízo, né? A partir de 1844 para cá. E agora, como você citou, é interessante que a explicação do anjo Gabriel para Daniel é que logo de início haveriam, então, 70 semanas. Isso. Que seriam 490 anos. E ele divide isso em 3 partes. Ele fala, sabe e entende, né? Desde a ordem para restaurar Jerusalém, 7 semanas. Essas 7... Então, são 49 anos que foram gastos para restaurar Jerusalém. Daí para frente, se passaram mais 42 semanas até que Cristo viesse a esse mundo. E aí, na última semana que completa as 70, ele foi morto, ele ressuscitou. E aí nós chegamos ao final dessas 70 semanas. Mas aí ficam faltando 1.810 dias, que aí quando a gente soma... Aí chega... Nos 2.300. Porque o Gabriel falou para ele, sabe, entende, que 70 semanas estão cortadas, é a tradução literal, né? Ou seja, elas estão dentro desse período grande de 2.300 tardes e manhãs. Aí ele quis detalhar. A primeira parte, que são 70 semanas, tem a ver com o povo de Israel, com a reconstrução da cidade, com Cristo vindo, mas daí para frente tem um longo período. Tanto é que ele fala assim, olha, guarda essa visão, porque ela se refere aos dias do fim, muito distantes ainda. Né? Então, alguns querem aplicar, não, isso tudo aconteceu na época dele, concluiu lá com um rei chamado Antíoco Epifânio. E não, mas isso é uma profecia futurista. Sim, né? E veja que eu acho que essa ênfase no cortado é para dizer o quê? Para toda pessoa que duvidar, mas eles ficam falando aí que em 1844 começou esse juízo. Não, a maior prova de que esse período ele está claro e muito bem estabelecido é justamente o quê? O ministério do Senhor Jesus. Porque em Daniel é dito que é isso que sela a profecia.
né? Ele sela a profecia. Então, se o Senhor Jesus existiu, se o Senhor Jesus deu a sua vida para que nós pudéssemos ser salvos, essa é a prova de que esse período está plenamente estabelecido por Deus. Porque, como você colocou, né, Hudson? Essas 70 semanas estão lá dentro, e só com um propósito. É enfatizar o quê? Meu filho, essa profecia eu deixei para vocês, para toda a humanidade. E eu deixo nela o ministério da salvação do Senhor Jesus, para que vocês creiam que essa profecia está estabelecida. Agora, se hoje eu tenho um advogado junto ao Pai, mas eu também não o busco, ele não tem como interceder por mim junto ao Pai. Ele não tem como mostrar as mãos feridas e dizer para o Pai, perdoa ele, porque olha aqui o preço que eu paguei. Pode ser verdade, eu não mereço perdão. Mas o que o Senhor Jesus fez, merece. E como ele assume o meu lugar, por isso meu pecado é perdoado. Mas se hoje eu sou muito arrogante e orgulhoso e eu não quero admitir isso, eu não aceito isso, infelizmente, toda essa obra magnífica que está sendo feita no céu, para mim, não vai ter valor nenhum. Exatamente, Paulo. E Deus, ele é tão amoroso que quando Daniel ele teve essa visão e essa explicação, a palavra de Deus fala que ele ficou muito espantado. E, além disso, ele ficou confuso. Ele ficou extremamente confuso porque ele não estava entendendo. Ele não estava entendendo como um período tão extenso, né? O que significava aqueles 2.300 anos ou 2.300 tardes e manhãs. E aí a gente percebe o amor de Deus, porque a palavra de Deus fala que Daniel começou a orar a Deus e a pedir a Deus perdão por seus pecados, e não somente por ele. Ele estava também intercedendo, né, pelo povo, pedindo para que Deus perdoasse nos pecados do seu povo. E quando, antes mesmo que ele terminasse a oração, Deus enviou o anjo Gabriel para chegar perto de Daniel e falar: olha, antes que você terminasse a sua oração, o Senhor Deus me mandou vir para te fazer entender essa mensagem. Então, se o Senhor Deus, quem foi Daniel? Um ser humano como eu, como você, como o Hudson, como qualquer ouvinte, esse que está assistindo neste momento, esta mensagem que nós estamos aqui falando. Qualquer um de nós pode orar, entrar em contato com Deus, e Ele vai se revelar através da palavra dele. E foi isso que ele fez para Daniel, e Daniel passou a entender que esses 2.300 anos se referia até o tempo do fim. Justamente. Então, nós estamos vivendo esse tempo, porque 1844 já está, né, lá atrás, e nós estamos vivendo nesse período de graça. Não sabemos até nós estamos em 23, quer dizer, mais 21 anos. 21 anos já dão 200 anos. Né? Porque 2023 para 2044, mais 21 anos já dão 200 anos disso. Sim. Quer dizer, é a etapa final disso, né? Mas etapa final do quê? De uma epopeia onde Deus está querendo dizer para o ser humano: gente, o pecado vai ter fim. E esse fogo que vem para restaurar, purificar a terra, não vem para matar vocês, só vem para purificar a terra. Para vocês, olha, eu já morri na cruz, eu estou no céu intercedendo, eu já dei todas as condições de salvação. É só vocês aceitarem. Por isso que o juízo não era para dar medo no ser humano. Só que, infelizmente, às vezes até usando as próprias religiões, os anjos caídos conseguiram ensinar as pessoas a terem medo de algo que é para ser o quê? Aguardado com expectativa, que é quando termina o nosso sofrimento. Não é verdade? Sim. Olha, no livro de Daniel, a gente encontra, assim como em Apocalipse, visões. Né? João teve também visões, e Daniel teve visões. Houve um momento que o Nabucodonosor, que era um rei, também teve uma visão e ficou lá perturbado. Isso lembra também a época de Faraó no Egito, que também teve visão. Então, visão, essas visões trazem algo que ainda vai acontecer. Então, a gente está aqui estudando sobre Daniel 8 e Daniel 9. Lá em Daniel 8,
o próprio Daniel disse que ele teve uma visão com 2 animais. Não é? Um era um carneiro, e depois que foi atacado por um bode, e depois o anjo explicou para ele, olha, esse carneiro representa a Média e a Pérsia. E esse bode que atacou e assumiu, então, o reinado, é o rei da Grécia. Mas depois, aí ele falou assim, que sairia desse bode peludo 4 chifres, que seriam lá os 4 generais da Grécia. Mais à frente, outro chifre iria sair poderoso, de feroz catadura, como disse ali, que era o Império Romano que se estabeleceu. E aí nós temos, na época de Cristo, o Império Romano dominando o mundo. Só que mais tarde, esse Império Romano se disse cristão. Né? Houve um momento em que o imperador lá, ele disse, não, agora eu sou cristão. Então aquela perseguição que o Império Romano fazia aos judeus, ela de certa forma cessou. Mas aí o que aconteceu? Aquela religião que era para ser uma religião pura, com as doutrinas, ela foi sendo modificada, muito do paganismo foi entrando. Daí essa visão de 2.300 tardes e manhãs. Né? Porque Daniel perguntou, mas até quando que vai durar essa assolação, todo esse desrespeito? Ou seja, quando é que vai começar o juízo para julgar tudo isso? Porque é isso que acontece com o juízo. O juízo é uma verificação, né? De ver o que está acontecendo, o que deve ser feito em uma sentença. E nós temos a sentença, não é? A sentença para os que estão com Deus e a sentença para os que não estão com Deus. E daí, como a gente está vendo, a partir de 1844, nós não temos também nenhuma profecia de data. É interessante a gente refletir sobre isso. Encerra ali, foi a última grande profecia. Sim. Então a gente pode dizer que a intercessão final, assim como o sacerdote no dia do juízo fazia o último trabalho dele lá no Santíssimo, ele ficava diante da arca, do propiciatório, que era a tampa da arca ali, ele fazia a sua oração por toda a nação. Né? Cristo está no céu como nosso advogado, intercedendo, fazendo a última intercessão, o último apelo. Foi bom você falar isso, que eu vou até procurar uma passagem aqui, que eu quero ler para os nossos amigos, né? Sabe por que eu achei importante isso que o Hudson falou? Porque é a última intercessão. E olha o que eu quero ler para vocês. Quando terminou o Velho Testamento e iria começar o Novo Testamento, ficou uma última promessa. E isso está lá em Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6, aonde fala assim, olha: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E olha que promessa maravilhosa. Você aí, ó, que tem o seu irmão, sua irmã agora nas drogas, quem sabe numa vida que te entristece, ou você que tem o seu filho, e você morre de medo disso levá-lo a uma vida que não vai mais ter volta. Não deixe de orar por ele. Você vive no grande dia do juízo, da expiação, onde você tem o Senhor Jesus no céu intercedendo pelas pessoas pelas quais você está orando. E olha aqui qual que é a promessa antes de vir, então, a volta do Senhor Jesus e por fim a esse mundo de sofrimento. Olha, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Por que razão? Para que eu não venha e fira a terra com maldição. O que o Senhor Jesus, então, assegura para mim e para você? Eu sei que esse momento pode não ser o melhor. Sabe, eu vejo, sim, eu não vou dar nomes porque é constrangedor. Nós estamos fazendo um podcast, muitas pessoas podem assistir, inclusive as que eu iria citar. Mas, assim, é duro você ver uma mãe chorando, porque ela diz: eu não sei o que eu faço mais com você, fulano. O que mais que eu vou fazer, fulano? E aquele filho promete, dá o dinheiro para ele comprar uma fralda para o neto, que ela está ajudando ele a criar, e ele sai para comprar essa fralda e não volta. E ela já sabe por que ele não volta. Porque ele foi na boca, se deixou vencer pelo vício, em vez de comprar a fralda para o próprio filho, ele foi na boca comprar a droga que o seu organismo já viciado pediu tanto, né? O que eu digo para essa mãe? Não deixe de orar pelo seu filho. Deus sabe da tua dor.
E antes do Senhor Jesus encerrar esse ministério no céu, Ele vai ouvir a sua oração. Ele vai transformar o seu filho. Para que quando Ele vier, seu filho não morra no fogo. Ele seja salvo. Mas é preciso fé. É preciso acreditar. E é preciso conhecer que a palavra te traz esse alento. Olha, eu estou aqui intercedendo. Busque de mim, então, o socorro. É óbvio que às vezes a gente quer que socorre amanhã. Eu oro hoje à noite antes de dormir, eu quero que amanhã. Mas às vezes Deus vai operar respeitando a autonomia da pessoa. Ele vai devagar transformando o coração e aquela pessoa vai ser transformada. Mas essa é a boa notícia do juízo. Aonde, infelizmente, nós vemos, né, que às vezes por falta de estudo, de entendimento, as pessoas desconhecem. Quantos dos que estão nos assistindo, será que, se eu falar assim, olha, explica para mim a profecia das 2.300 tardes e manhãs, quantos saberiam explicar? Quantos saberiam situá-la no tempo? Olha, ela começa no ano tal por causa disso, conforme está determinado na Bíblia. E ela vai até o ano tal por causa disso, conforme está determinado na Bíblia. Quantos que saberiam fazer, né? Não é à toa que lá em Oséias Deus diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. Isso está na palavra, você acabou de ler Daniel. Isso é Bíblia, né? Agora a grande questão é se os cristãos estão buscando ter conhecimento, né? E a palavra de Deus diz, em Isaías 55, verso 6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Isso. Invocai-o enquanto está perto. Este é o dia, hoje é o dia. Né? Nós ainda temos esse tempo que Deus está nos concedendo. Nós não sabemos até quando, mas hoje é o dia. Então, por mais que a gente queira uma vida de tranquilidade, a gente precisa de saber que tranquilidade mesmo e paz, nós só teremos com Deus no céu. E devemos buscar. E quando a porta da graça fechar, acabou esse dia. Aí encerrou esse dia. Aí vai ser que nem aquele filho que aprontava, pintava e bordava, mas o pai era um excelente advogado e defendia ele. E um dia ele pintou e bordou, a polícia prendeu ele. E ele não sabia que o pai foi promovido, o pai passou no concurso e foi nomeado juiz. E quando ele tinha direito a uma ligação, ele foi lá, pegou o telefone, né? Pai, eu preciso do senhor. E o pai já sabia o que esperar, né? Está preso, meu filho. Tô, pai, mas o senhor é o melhor advogado, o senhor vem aqui, o senhor me tira. E aí o pai vai dizer com tristeza o que para ele? Filho, mas hoje eu não sou mais seu advogado, agora eu sou quem vai te julgar, eu vou ser o juiz. Sabe? Muitos seres humanos estão desperdiçando isso, né? Estão jogando fora isso. E, olha, eu deixo até aqui um apelo. Se você tem vontade de conhecer essa profecia, entre em contato conosco, os adventistas do sétimo dia. Será um prazer te explicar por que ela começa no ano 427 a.C. E por que ela avança até o ano 1844 depois de Cristo. Vai ser um prazer só com a Bíblia e, no máximo, livros de história, não é? Sim. Só a Bíblia e livros de história. Nós vamos explicar para você. Por que essa é a última profecia, como o Hudson falou aqui, com tempo? Por que ela é a última com tempo? Porque agora nós vivemos o grande dia da expiação. E a Bíblia deixa claro que o dia e a hora que o Senhor Jesus vai voltar, ninguém sabe. Então, por isso que essa é a última profecia com tempo. Porque agora nós avançamos no sentido do breve retorno do Senhor Jesus. Deixa eu só fazer um adendo aqui. Não, vários, você usa, fica à vontade. Nós adventistas, nós acreditamos na palavra de Deus e que fala que nós temos um tempo. Conforme Apocalipse 22:11. Se você quiser ler, Hudson, para nós, Apocalipse o Hudson, inclusive, ele tem aqui no tablet dele, várias versões, ele tem um app, ele falou que o nome desse app é a Bíblia, não sei. A Bíblia. A Bíblia. Tem 11 versões, para você poder comparar o verso. Como é que é naquela tradução? Como é que é nessa? Não é nessa, né? Isso aí, quando Paulo diz assim, a porta da graça se fechar, para nós que cremos, nós adventistas que cremos que tem um tempo. Não é só nós que cremos, mas aquele que lê a Bíblia vai compreender o quê? Vai compreender que nós estamos vivendo esse tempo que Deus está nos dando oportunidade de arrependimento, Deus está nos dando oportunidade para ficarmos ao lado dele. Mas vai chegar um dia que esse tempo nós não teremos mais. Sim. Então, aqui conosco a gente fala, olha, quando a porta da graça se fechar, é quando esse tempo terminar.
Aqui então, Apocalipse, né, que você citou, 22, Sim. 11, como o Paulo disse, nesse aplicativo Bíblia, nós temos 11 versões, só para citar algumas aqui. A Bíblia Almeida século 21, a Almeida Revista Atualizada, é a que a gente mais conhece, a Almeida Revista Corrigida, Bíblia Livre para Todos, olha que interessante, Nova Almeida Atualizada, Nova Bíblia Viva Português, nova tradução na linguagem de hoje, Nova Versão Internacional, Nova Versão Transformadora, Tradução Brasileira e Bíblia Sagrada, versão fácil de ler. Eu quis citar essas versões porque às vezes a gente lê o texto numa versão e fica assim, mas essas palavras estão difíceis de entendimento. Então eu busquei esse verso que Sandra citou aqui na Nova Tradução na linguagem de hoje. É muito interessante. Diz assim, quem é mau, isso aqui é uma coisa para o futuro, né, em determinado momento, porque no verso 10... João diz assim, o anjo continuou, não faça segredo das palavras proféticas desse livro, pois o tempo de acontecerem essas coisas está perto. E nós temos no Novo Testamento 2 palavras em grego para tempo. Temos a palavra cronos, que tem a ver com relógio, cronômetro, mas aqui é a palavra kairos, que é um tempo determinado, é um tempo que vai acontecer alguma coisa. Então ele está dizendo, o tempo está perto. E fala, quem é mau, que continue a fazer o mal. Quem é imundo, que continue a ser imundo. Quem é bom, que continue a fazer o bem. E quem é dedicado a Deus, que continue a ser dedicado a Deus. Então a Bíblia toda ela mostra 2 caminhos. Cristo falou de 2 caminhos, não é? Então vai chegar um momento em que as escolhas terão sido feitas de uma forma definitiva. Hoje eu posso escolher. Não é servir a Deus, mas amanhã eu posso pensar, não vou esse negócio de Bíblia, igreja, e depois eu volto. Mas vai chegar um momento que a minha escolha foi a última. Então, como nós vimos aqui na nossa reflexão, estamos vivendo o momento do juízo final. Né? Nós temos aqui uma citação que diz assim, Deus faz seu último apelo a toda a humanidade, para que responda ao seu amor, aceite sua graça e viva de forma piedosa e obediente. Podemos pensar aí, viva feliz. Tudo que Deus propõe para nós e Ele quer que a gente faça é para a nossa felicidade, acima de todas as coisas. Às vezes eu penso assim, o que são os mandamentos? Não é? Uma lei de Deus. E a gente pensa assim, a lei é algo que alguém quer que o outro cumpra. Nós temos leis aqui na Terra que foram feitas para a gente cumprir. E Deus, então, coloca as leis dele. Mas por que Ele quer que a gente cumpra a sua lei? Para que a gente viva feliz no relacionamento com as pessoas. E aí nós temos os mandamentos que falam, né, no relacionamento e também no relacionamento para com Ele próprio. É a nossa felicidade. Isso é o propósito dele desde a criação do ser humano. É a felicidade do ser humano. Está posta aí. E essa felicidade se consuma na vinda dele, quando aqueles que aceitaram essa obra de graça, porque ninguém é salvo porque é bom, mas é salvo através do sacrifício do Senhor Jesus. Então essa obra de graça vai conduzir-nos a uma transformação, num piscar, Paulo fala, né? Num fechar e abrir de olhos, nós seremos transformados, os mortos ressuscitarão perfeitos, para encontrarmos o nosso Senhor nas nuvens dos céus. Sim. E aí, então, fecha-se esse ciclo de dor, de sofrimento, de ansiedade, onde você tem momentos de alegria, mas um cotidiano enfadonho, né? Aliás, quando uma criança nasce, a gente tem até um ditado, né? A única coisa que é certa na vida é a morte. E a morte não é degradação? Você vai decaindo, você vai decaindo, você vai decaindo, degenerando, até que chega um ponto em que o seu organismo colapsa. Ele não tem como manter mais suas funções metabólicas. E deixa de haver, então, condições de vida e seu corpo perece. Então, veja, nós temos momentos de alegria. Mas aí seremos, então, aperfeiçoados e teremos, então, agora uma plenitude. Aí é que nós vamos saber o que é a alegria, o que é viver. Sabe, eu em termos entendi um pouco isso. Teve uma época da minha vida que eu morei numa cidadezinha e eu morava num condomínio fechado. Aí depois eu voltei para Alfenas. E minhas noites nunca mais foram as mesmas. Porque naquele condomínio eu dormia com a janela aberta, as portas abertas.
eu viajava, sabe, que era uma cidadezinha. E ainda por ser uma cidadezinha, ainda era um condomínio. Muito bem estabelecido, com cuidados e tudo. Eu não tinha medo. Eu sabia que ali a gente estava guardado, né? Outra ocasião, quando eu fui para a Europa, aí chegamos em Lisboa, era 00:30, e aí a gente ia lá pro lugar que ia ficar hospedado, né? Pegamos um táxi, e aí eu perguntei, né? Existe algum lugar agora onde eu possa me alimentar? E aí ele todo solícito, né? Ah, tem sim, McDonald's. Eu falei, ah, tá. E fica muito longe de onde eu vou estar hospedado? Não, umas 7 quadras. Eu falei, nossa, mas 7 quadras? Eu vou chegar lá 1h da manhã, né? É uma cidade grande, Lisboa é uma capital, né? Aí eu falei, eu fui para lá com a cabeça de brasileiro, né? Aí eu falei para ele, mas não tem perigo de eu ir até lá e voltar? Não, não te preocupes não. Tu não sabes, mas eles observam as normas sanitárias, são fiscalizados, a comida é de boa qualidade, não há perigo. Falei, eita, e ele não entendeu. Falei, é seguro? Falei, né? É seguro? Ah, por que não seria? Tu comes todo dia fast food? Falei, ele não entendeu de novo. Não, tu comes em casa, não é um de outro. Tu comeres um fast food, não farás mal. Falei, ele não entendeu de novo. Aí eu perguntei para ele, falei, olha, não há o risco de alguém me assaltar? Aí ele, mas por que alguém faria isso contigo? Aí ele olhou, tu és brasileiro, né? Tu tens medo da violência, a cidade grande e perigosa. Não te preocupes não, aqui em Portugal é tudo, sabe? E aí, passeando lá em Paris, em Roma, nesse passeio que nós fizemos, eu comecei a observar como era bom se sentir num lugar seguro. Não que lá não tenha também. Mas em relação ao Brasil, é muito menos, sabe? E aí, na hora de vir embora, eu vim com aquela pontada de saudade, de nostalgia, de querer ficar. Porque, sabe, eu andava na calçada do caixa eletrônico assim, há 24 horas, na parede externa do banco. Não era um lugar lá dentro separado, não. Era na rua com as pessoas passando, eu ia lá, sacava o dinheiro e ninguém, né? Na primeira noite, nós estávamos voltando a pé do McDonald's, e minha filha já conhece, infelizmente, eu ainda preciso continuar sendo aperfeiçoado e transformado por Deus, né? Então, quando eu vi a Rebeca cochichando com a Marta, eu já sabia. Eu falei, eu não acredito, filha. A primeira noite na Europa você já fez isso, filha. E a Marta, né, já toda jeitosa, Paulo, vai embora você com os meninos, eu volto com ela. Eu falei, então vai, se vocês não acharem o cartão, voltam que a gente tem que ligar para cancelar, porque agora, né, eu falei, aqui é euro, viu? É cada um que eles gastarem com esse cartão, é 5 lá no Brasil. Né? Eu já nervoso. E ela, mãe, a senhora volta comigo? Aí o pai já tá nervoso. Voltaram. Dali a pouco ela chega toda sorridente com quem diz, vai pai, fala pai, né? Toda feliz, né? Mãe, e aí? A Marta falou, Paulo, foi o seguinte, nós chegamos, tinha uns rapazes sentados na mesa, e eu cheguei e falei, com licença, esse cartão é de alguém de vocês? Não, não é não. Ah, sim, é que minha filha esqueceu, então vocês me dão licença? Ah, sim, pode pegar, porque quando sentamos aqui vimos o cartão. Mas imaginamos, deve ser de alguém, se esqueceu, deve voltar. Deixa aí, ele volta e pega. Aí eu vi a diferença, sabe? Não que não há coisas más também, mas assim, foi tão bom ficar num lugar que há um pouco menos de malandragem, sabe? Um pouco mais de segurança, né? Eu me senti tão bem, sabe? Eu andava com a Marta, com a Rebeca de noite, sem medo, estava tranquilo. Né? E nós nem sabemos o que é o céu, porque quando eles tentaram contar para nós, espera aí que eu vou contar para você, o céu, ó, espera aí, eu vou contar. E buscava. No fim, falou, é o seguinte, o que o olho não viu, o ouvido não ouviu. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Porque não tinha jeito de falar. Ele pensava, mas como é que eu falo? E tentava, não dá, ele não vai entender. O que o olho não viu, o ouvido não ouviu. Tá? É isso que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E que pena vai ser. Ele fez tudo. Por isso que o Evangelho é eterno. Antes, durante e na eternidade. Mas se eu não aceitar o Senhor Jesus como meu Salvador, como meu intercessor, aproveitar esse momento, de que vai valer isso para mim, não é verdade? Sim. Essa é a grande questão. E é uma coisa que só depende de nós. Só. Porque tudo ele já fez. Então só depende de nós. Bem, meus amigos,
A gente tem hora para começar, tem hora para terminar, mas ainda nós temos um tempinho. E pode ser que na condução do diálogo aqui eu deixei passar algum assunto que seria interessante nesse assunto de juízo, de 2.300 tardes e manhãs, que talvez vocês queiram resgatar aí nesses últimos 5 minutos. Sim, fiquem à vontade. Então, como a gente falou há pouco, né, comentamos aqui, o juízo é uma ideia desde o Antigo Testamento, Sim. ali quando uma vez no ano o sumo sacerdote, que era o principal, e aí nós pensamos em Jesus Cristo lá no céu como nosso sumo sacerdote, fazia aquele trabalho final de intercessão, a última oração. Não é? E aí quando a gente vai para essa profecia e chegamos a 1844, que completa então as 2.300 tardes e manhãs, podemos então crer que Cristo está fazendo essa última intercessão. E lá no Apocalipse, nós temos lá no capítulo 14, João dizendo que ele também teve uma visão. Ele diz, eu vi um anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, quer dizer, uma mensagem. Aí vem a ideia do juízo também. E o anjo dizia, temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora do seu juízo. E conclui, adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então aqui é a mensagem final para o ser humano. Busquem a Deus, acreditem que Ele existe. Né? Porque às vezes a gente é tentado a pensar assim, mas será que existe mesmo? Não é? Alguns ainda falam assim, não, Cristo existiu, mas será que era realmente o Filho de Deus, voltou para o céu, morreu em meu lugar, vai voltar, esse mundo vai ser transformado, existem todas essas coisas que a gente não vê, que são os anjos, não é? Mas aqui então é a mensagem final, olha, temam a Deus, além de existir, a gente deve temer a Ele, que é a nossa reverência, que é o nosso relacionamento com Ele, não é? E de obediência a Ele, e dar glória a Ele, porque é chegada a hora do seu juízo, nós estamos vivendo os momentos finais da história, e devemos adorar aquele que fez o céu, a terra e o mar, o nosso próprio Criador. Sim. Ele criou o mundo, é Ele que vai resolver todos os problemas finais, né? Ele é a solução final para todas as coisas. É por isso que ele mesmo deixa aquela afirmativa, né? Sem mim, nada podeis fazer. E Paulo, entendendo muito bem, falou isso, né? Eu estou bem certo de que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Porque é só Ele que pode resolver tudo. E temer a Deus significa uma vida centrada nele. É fazer tudo com Ele, tudo por Ele. É acreditar, né? É que nós seremos felizes dessa maneira, vivendo por Deus, por Jesus, fazendo tudo para estar perto dele e dar glórias a Ele. O que é dar glórias a Ele? O que é, Hudson? É um louvor, é um reconhecimento, né, de que Ele é acima de cada um de nós. Né? A gente fala, glória seja a Ele, ou seja, a gente está adorando a Deus ali. Né? Por isso que eu gosto, então, de outras versões. Sim. Eu encontrei aqui no verso 7 de Apocalipse 14, na Nova Bíblia, deixa eu me ver o título aqui, Nova Bíblia Viva, diz assim, temam a Deus, disse o anjo em alta voz, e louvem a grandeza dele. Não é? Quando a gente canta louvores a Deus, nós estamos, então, a melhor forma de louvor. A nossa vida deve ser uma vida de louvor, porque chegou o tempo em que Ele vai julgar a humanidade. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e todas as fontes das águas. Essas versões, então, elas são muito esclarecedoras, né? Elas acrescentam, né, no conhecimento, no entendimento que a gente pode ter do texto da Bíblia, né? Bom, amigos, é isso. A você que acompanhou todo o nosso vídeo, não sei se no momento em que ele foi transmitido ou se depois, não importa. O que importa é o seguinte, se você gostou do assunto, entre em contato conosco. Vai ser uma satisfação e um prazer explicar para você os princípios da interpretação bíblica, profética. Por que nós estamos dizendo que 2.300 tardes e manhãs começa em 427 a.C., termina em 1844? Né? Por que nós estamos dizendo isso? Porque aqui tarde e manhã formam um dia, quando você lembra lá do Gênesis na criação. E em alguns momentos em profecia, quando Deus diz um dia, Ele está se referindo a um ano.
né? Quando o povo de Israel duvidou do poder de Deus para entrar em Canaã, eles tinham passado, os espias que tinham ido ver a terra, 40 dias. Aí Deus falou, olha, para cada dia que os espias ficaram na terra, 1 ano que vocês vão ficar no deserto. E aí o povo marchou mais 40 anos no deserto para depois entrar na terra prometida. Então nós temos toda uma sistemática deixando que a Bíblia explique a Bíblia. E aí nós teremos o prazer de compartilhar isso com você, se você tiver interesse. Entre em contato, vocês têm aí o vídeo, os links, não é? Mas não tenham um contato e será um prazer estar com vocês. Mas por hora, muito obrigado. Obrigado, Meire. Obrigado, Hudson. Que Deus os abençoe e que da próxima vez você esteja conosco também. Hudson, você pode encerrar esse nosso diálogo com uma palavra de oração? Sim. Santo Deus, nós somos gratos a Ti pela salvação que o Senhor oferece a cada um de nós. Salvação de tudo que é ruim que existe, Senhor, neste mundo. Salvação das tentações que sofremos, salvação dos pecados que nós cometemos e a restauração prometida para cada um de nós. Amém, restauração Senhor. Física, espiritual e a restauração no fim de todas as coisas. E, Senhor, agradecemos pela compreensão que recebemos de Ti, de que estamos vivendo os últimos momentos da intercessão de Cristo Jesus por nós no santuário. E queremos, Senhor, a cada dia nos entregar em Tuas mãos, para que nós possamos receber de Ti a Tua graça, que nos salva e que nos transforma. Continua com cada um de nós, com cada um que esteve conosco acompanhando esse estudo, abençoando a vida de cada um, seus familiares, no seu trabalho, que os Teus anjos possam estar ao lado de cada um de nós. Amém. Nós oramos agradecendo no nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. É isso, meu amigo. Foi um prazer. E no próximo, se você assistir na sequência, né, estarão aqui conosco 2 amigos também, o Sinésio e o Daniel. Que Deus te abençoe ricamente e até lá.